Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira, iniciando a semana com bastante energia, né? Um dia friozinho, mas bem típico para a gente sentar mais pertinho, estudar com mais vontade, né? Então, foi um dia pensado com bastante carinho, um dia que eu considero muito importante, porque vamos estar pensando na educação, principalmente daquelas crianças que mais precisam da gente, e especificamente de vocês, professores apoio. Então, convidamos a Maura. A Maura tem um conhecimento bem vasto nessa área da educação especial. Estudou muito o PEI, né, que é um documento fundamental na vida de todo estudante da educação especial. Então, aproveitem o máximo esta manhã. Esqueçam do celular. Se você não pode desligar, você deixa ele num lugar que você não veja. Põe na bolsa, no bolso, mas procure não usar o celular nesta manhã, tá? Senão a gente não consegue focar naquilo que é essencial. Então, aproveitem a Maura, né? Tirem todas as dúvidas. A gente já teve um encontro falando sobre o PEI em fevereiro. E, na ocasião, eu falei que poderiam haver mudanças, alterações. Então, ele foi aprimorado, né? Melhorado. Então, hoje, nós vamos ter essa oportunidade de conhecer melhor, de pensar mais no PEI. Então, agora, deixo com a Maura, com a Louise primeiro. Bom dia a todas, todos que vieram hoje nesse dia aqui. Eu gostaria de dizer para vocês que as pessoas que não estão aqui, que estão nas escolas, também vão ter a oportunidade de ver a palestra da Maura, que vai ser filmada. E depois nós vamos colocar no nosso canal do YouTube. É importante, inclusive, que vocês divulguem isso, a gente vai divulgar para os diretores, coordenadores de escolas e CMEs também, porque, infelizmente, a gente tinha outras demandas para as escolas, e esse assunto era muito importante, então a gente decidiu filmar. O fato de eu forçar vocês ficarem juntinhas é exatamente por isso, porque esse evento vai ser filmado e é importante que o público esteja próximo um do outro para que fique, inclusive, até mais bonito, tá? Então, o objetivo foi esse. Aí, assim que a gente disponibilizar a gravação no canal do YouTube, aí nós avisamos a todos vocês, tá bom? Tenham um bom dia de trabalho. Maura, seja bem-vinda. É sempre um prazer tê-la conosco. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Melhorou um pouquinho, que não é fácil, né? Segunda-feira, esse friozinho, primeiro friozinho do ano, assim, de verdade, em dia comercial. Não é fácil. Mas eu acho que é por um bom motivo, tá? Então, eu acho que vocês não vão se arrepender. E eu quero fazer com vocês o máximo de especificado e simplificado, que eu acho que muita coisa colocado num PEI, ele se torna um tanto quanto trabalhoso e depois a gente deixa. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de uma forma bem simples, e eu já vou explicar para vocês. A maioria das pessoas aqui que eu vejo as carinhas, a gente já se encontrou ou em treinamentos, tanto nos CMEs como no treinamento que a gente teve para o ensino fundamental. Só levanta a mão aqui para mim, quem é dos CMEs?
Quem trabalha com os pequenininhos? Ótimo. E o restante é com os fundamental, né? Então, assim, quando a gente fez essa proposta do PEI, a Rosângela comentou comigo se poderia ser usada para os CMEs e para fundamental. Pode ser usado porque, na verdade, assim, a gente montou um PEI com as características principais, né, com as informações necessárias para que todo mundo e qualquer pessoa que mantenha contato, por exemplo, hoje a Prof. Apoio ou a Prof. da sala de recursos não foi, a Dani teve que ir lá. Então, a Dani olha o documento e sabe o que ela tem que fazer com aquela criança. Então, é disso que a gente vai falar, de como trabalhar, do que fazer com aquela criança, mesmo que amanhã a Ana não possa ir lá cuidar da criança dela, então vai outra pessoa e consegue continuar o trabalho para causar o mínimo dano possível para a otimização e para o trabalho daquela criança. Então, eu sou a Maura, acredito em vocês, eu sou formada em Geografia. Eu me formei em Geografia muito antes de muitos de vocês terem nascido. Né, Bibi? Então, eu me formei em Geografia em 97, ainda na época da Facibel. Trabalhei por Geografia com ensino fundamental 2, né? E ensino médio por muito tempo em Dois Vizinhos. Daí eu anoiteci e não adoeci. Fui embora para os Estados Unidos, assim, de repente, e lá eu decidi fazer um mestrado em educação, com foco em educação especial. Por quê? Justamente porque eu vi lá, enquanto eu estava estudando inglês, eu via na faculdade que eu estava, muitas pessoas incluídas, e aquilo me chamou a atenção. Para quem já viu os meus, algum treinamento que eu fiz, vocês já sabem dessa história. E isso me chamou muita atenção. Por quê? Porque aqui a gente não tinha esse cuidado, né? A gente não tinha essa inclusão de trazer para a escola pessoas diferentes. Eu sempre cito que eu tinha um amigo que ele era tinha uma funcionalidade normal, só que ele estava em cadeira de roda. E eu lembro da gente ir à noite na casa dele com a minha mãe, e eu brincava com ele, a gente brincava ali em volta do fogão a lenha, ele estava sempre enrolado numa coberta, e eu não sabia por que a gente não podia brincar na escola junto, eu e ele. E depois que eu fui entender, né, que não existia nem estrutura para ele chegar na escola que a gente estudava. Enfim, foi o que me chamou a atenção, tanto que eu tinha, os meus planos de estudar lá era para fazer geologia e acabei entrando na educação especial. E lá, a educação especial entra de uma forma diferente. Você faz o mestrado em educação e daí depois você pega a ramificação. São 4 ramificações na educação especial. Severa, de pré a 8º ano, e severa de 9º a ensino médio. E depois leves, eu peguei as leves e moderadas. Tá? Então, nesse mestrado, um dos meus, enquanto professora de educação especial, um dos meus trabalhos é fazer PEI. Então, por isso que eu estou aqui. Aí eu sou como se fosse a prof de sala de recurso. Eu trabalho com a criança, seguindo o que está no PEI, seguindo o que foi planejado, claro que é muito mais especificado, né, bem mais detalhado. Por exemplo, o PEI do meu filho tem 86 páginas, o PEI que ele tinha lá nos Estados Unidos, e ele só tinha TDAH. Então, claro que a gente não precisa fazer tudo isso, até porque a gente hoje não tem estrutura para tudo isso. Nos Estados Unidos, eu também sou pós-graduada em autismo, porque daí, como o meu mestrado é específico, não foi reconhecido, não tem faculdade que reconheça ele aqui, eu não posso transferir o meu mestrado para cá. Aí eu fiz pós-graduação em autismo e deficiência intelectual, para ter certas certificações brasileiras, e estou fazendo uma pós-graduação em análise do comportamento aplicada, para conseguir, por exemplo, a hora que regularizar, porque hoje eu sou terapeuta ABA, então, a hora que regularizar, eu preciso ter a documentação, está tudo certo, né? E preciso conhecer também, cada vez mais, que eu trabalho com crianças com autismo. Quando eu estiver atendendo
a nossa conversa demais para o autismo, vocês chamem atenção, porque, na verdade, o PEI é para um grupo maior de crianças. Então, vamos lá. Qual que é o nosso roteiro? Então, a gente vai falar o que é o plano, nós vamos falar da importância do PEI na vida das crianças e de vocês. Não sei nem se dá para mexer, vai que... Ah, essa Dani é sucesso. Eu fiquei com medo de mexer e desconectar. Nós vamos falar sobre a importância desse PEI para vocês. Nós vamos falar como elaborar e depois vocês vão poder brigar comigo nas perguntas e nas respostas. Mas, assim, eu não estou afim muito de falar de leis, porque as leis vocês já estudaram, certo? Já estudaram sobre as leis da educação especial? Nos cursos? Sim ou não, gente? Sim, né? Porque eu acredito que vocês conheçam mais que eu. Quando eu saí daqui, em 2000, não tinha muita lei. Eu lembro que um pouquinho antes de ir, a gente começou a trabalhar os PCNs. Lembram dos PCNs? Foi quando foi lançado os PCNs. Daí a gente fazia grupos de estudo para trabalhar isso aí. Então, eu não conheço muito das leis específicas. Eu sei das leis de lá, que essas leis dos Estados Unidos, elas começaram lá na década de 60, quando o presidente Kennedy ele tinha uma irmã com síndrome de Down, e ele não gostava de ver a irmã dele em casa. Então, ele pediu para que o setor de educação começasse a desenvolver alguma coisa no sentido de incluir. E aí se iniciou a educação especial, que hoje está sendo copiada para o resto do mundo. E nós estamos começando. Então, eu acho que o que a gente está fazendo hoje é grande, porque há 10, 9, 8 anos, quando eu vinha passear para o Brasil, e eu conversava com as professoras amigas minhas, eu vi assim, que estava bem longe do que a gente está hoje. Eu acho que hoje a gente está bem mais perto de inclusão do que a gente estava há 7, 8 anos mais, há 10 anos atrás, quando eu vinha passear para cá e conversava com as minhas colegas, mesmo as que trabalhavam na sala de recursos. Então, eu acho que devagarinho a gente vai. Uma coisa que me deixa chateada, assim, é que o sistema que a gente tem, eles não fazem uma preparação, né? Por exemplo, implantaram inclusão há 8, 9 anos atrás, aí inclusiona, né, sem preparar os professores para isso. Aí os professores têm que se bater e ser batido, né, porque muitas vezes a gente apanha das crianças, principalmente as de nível mais grave, né, inclusive pela própria questão falta de comunicação, inflexibilidade. Vocês sabem quantas mordidas e quantos puxão de cabelo e quantos tapas vocês já levaram. Então, se tivesse uma organização melhor do próprio sistema educacional no Brasil para ir implantando e preparando o professor ao mesmo tempo, a situação seria diferente. Até mesmo nas faculdades. Por exemplo, eu gosto de citar o exemplo do meu mestrado, porque durante esse período, eu aprendi, nas classes que eu peguei, eu aprendi minuciosamente tudo o que eu preciso fazer. E isso facilita o meu trabalho. Eu aprendi como fazer um PEI, eu tive 2 classes no mestrado só de PEI, e essas classes eram o mês inteiro, né? Das 4 da tarde às 8, 9 da noite. Então, a gente tinha que fazer PEI, a gente tinha que organizar. Aí eu tive classes sobre outros pontos e a gente ia até o final para aprender mesmo sobre isso. Então, quando é mais específico, assim, fica mais fácil, porque daí você aprende. Agora, quando é muito generalizado, fica mais difícil. Enfim, nós temos leis aqui de educação especial no Brasil desde 2008, né? Só que nós temos um problema muito sério, não é levado a sério. A gente vê mães brigando, né? A gente vê escolas brigando para ter direito ao que lhe é de direito. Então, nós temos leis de 2015, da pessoa com deficiência. Nós temos aqui a Constituição, que já dá direito da educação especial, e até hoje, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é lindo,
mas a nossa situação não deixa muito pôr em prática, infelizmente, porque é uma das leis mais lindas, recebeu até prêmios, é uma das leis mais lindas e completas que existe quando se trata de criança. Lei das Diretrizes e Bases, Política Nacional de Educação na Perspectiva Inclusiva e Lei Brasileira da Educação. E ainda estamos, infelizmente, com dificuldades para poder trabalhar com uma criança que tenha desregulações emocionais ou que tenha impulsividade ou que tenha autismo dentro da sala de aula. Então, aqui, essa lei eu acho importante, ela prevê para os estudantes da educação especial que sejam assegurados os direitos, ou seja, eles têm o direito de recursos educativos, de organizações específicas para atender a sua necessidade. Ou seja, isso já é um PEI. Só que daí o que a gente fazia? A gente faz um documento que vem de cima de uma pessoa que nunca pisou numa sala de aula, concordam comigo? E vem e diz para vocês o que vocês têm que fazer, que não conhece o teu aluno. Então, a gente fica bastante assim... Eu, enquanto educadora, enquanto especialista, eu fico indignada. Aí eu me torno muito crítica quando se trata dessa questão da educação especial no Brasil. Para que a escola ofereça um atendimento educacional individualizado, tá? Que atenda às suas necessidades especificadas, que é o que a gente faz no PEI, é necessário que um conjunto de ações no sentido de adequar a sua proposta pedagógica às possibilidades pedagógicas e cognitivas daqueles que apresentam alguma necessidade educacional. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter o que necessariamente essa criança precisa. Para a gente poder fazer o que essa criança necessariamente precisa, você precisa conhecer a tua criança. E é uma das coisas que eu sempre falo nos nossos treinamentos. A primeira coisa que você tem que fazer é saber o que essa criança precisa. Para você conhecer a tua criança, além da convivência, é claro, você precisa de dados. Então, é muito importante, um conselho que eu dou de amiga, é muito importante que você tenha um caderninho que você anote agora nos próximos dias sobre essa criança. Então, por exemplo, depois a gente vai entrar especificamente. O João não pega no lápis. Eles não vão pegar muito fácil no lápis. Porque eles não gostam de pegar no lápis. Tanto a criança com autismo quanto a criança com TDAH. Primeiro por questões físicas, motoras, depois por questões sensoriais, e depois por questões de não querer fazer o que você quer que ela faça. Aí, pronto, já é um objetivo geral. O João vai pegar no lápis para escrever o nome dele. Ou o objetivo geral anual. O João vai usar o lápis para fazer registros, como eu vejo bastante vocês dizerem, acho bem legal. Para registrar. Objetivo específico, o que você quer que ele registre? Você quer que ele registre letras, números, o nome dele, o nome da prof, o nome da escola, a data. Aí você vai ver até quando você quer que ele registre isso. Ponto, você já está com objetivos específicos e geral de uma das coisas que a tua criança precisa fazer. Você viu como não é difícil? O João não faz xixi, ou eu tenho que levar o João e tirar a calça dele, tirar a cueca dele. O que a gente vai fazer? Um objetivo específico, o João vai ter independência de vida diária, de ir no banheiro, independente, específico. O João vai tirar os shorts e a cueca sozinho. O outro objetivo, o João vai vestir a cueca e o short sozinho. Com quem? Com a prof. Apoio. Até quando? Até julho de 2024. Já é um outro. E aí, o que você vai fazer? Você tendo esses objetivos, sabendo das necessidades da tua criança,
e tendo esses objetivos, você vai montar o PEI e você vai ter todo dia o que fazer com essa criança. E o mais importante, quando a gente tem crianças, principalmente com autismo, o tédio e a falta do que fazer gera comportamentos inadequados. Então, se você tem um PEI organizado, você vai saber o que ele vai fazer. Veja bem, nós fizemos um PEI para uma criança lá do 15 de outubro, né? Que a gente está esperando esse dia para depois a gente liberar, né? A gente viu primeiro, foi até o que eu mandei como modelo para a Rosângela e para a Dani, para elas e para a Secretaria de Educação, para elas aprovarem ou não. A criança não tem comunicação, ele se comunica pelo PECS, né? E ele não tem assim autonomia de interação. Um dos objetivos é a Prof. Apoio pegar ele num determinado momento e passar hoje na sala da diretora, conversar com a diretora, meu nome é tal. Oi, tudo bem, como é que está? Ele vai fazer isso como? Todos os dias. O que ele vai fazer? Vai na sala da diretora. Como que ele vai fazer? Ele vai chegar lá, vai dizer oi, tudo bem, vai entregar, vai pedir, vai perguntar. Com quem? Com a Prof. Apoio, aonde? Na sala da direção, no ambiente da escola, até quando? Até ele alcançar 80% das vezes que a gente for lá, ele vai alcançar esse objetivo. Entenderam como não é tão difícil? Tem um monte de página ali, né? No PEI que eu passei para vocês. Mas, cara, não é difícil. Depois a gente vai entrar bem certinho nesse aqui. Eu só quero falar com vocês um pouquinho mais. Vamos lá, então. Quem sabe o que é um PEI? Vocês tiveram um treinamento, né? Sobre o PAEE. Era PAEE? E aí eu fui estudar o que era PAEE. Quando esses dias ela me mandava recado. Ai, Maura, cadê o modelo do PEI? Ai, Maura, cadê o modelo do PEI? Digo, calma, guria, calma, que tem que primeiro autorizar, porque a gente para as crianças da nossa escola, para as crianças que são pacientes lá, a gente ajuda a montar, né? A parte, principalmente a parte emocional, a parte comportamental. A gente está ajudando, e daí tinha um monte de Prof. Apoio que mandava recado para pedir ajuda. E a gente tinha que pedir, calma aí, que nós vamos. Então, é o seguinte, o que vocês viram sobre esse PEI, ou esse PAE? O documento que veio foi do Estado, Dani? Foi do Estado, né? Eu peguei aquele documento que está aqui. Será que eu tenho aqui ainda? Cadê? Plano de AE. Tá, então eu trabalhei bastante nesse trem aqui. Daí eu fui alternando, tá? Porque tinha muita coisa, muita informação, até eu passei para a Rosângela, muita informação que se encaixa naquela parte que tem no PEI de vocês, que está escrito o que, onde, aonde e até quando. Está vendo ali? Então, aquele papel que vocês receberam do Estado, eu, particularmente, acho muito detalhe, muito difícil para fazer. O que vocês acharam? Vocês achavam mais fácil aquele ou esse? Qual que você achou mais fácil? O anterior ou esse? Pode falar, gente. Eu preciso da opinião de vocês, porque daí juntos a gente vai resolver. O que você acha, Jus? Qual que é o mais fácil? Eu fiz vários do Estado agora que eu estou lá. Então, a princípio, aquele lá eu acho que seria mais fácil, porque eu fiz por tópicos, né? E eu estou com algumas habilidades. Não atendi. Tá. Sil. Ele. Oi, Maura. Então, a gente já fez o pai, né? O pai.
Agora que isso aqui é um PEI, independente de onde você estiver. Porque na sala de recurso ou na sala de aula, você precisa ter os objetivos, você precisa saber o que você vai fazer com essa criança. Então, quando se trata de documento padrão, esse aqui vai ser o documento padrão que a Prefeitura adotou, que a Secretaria de Educação adotou. Né? Aí, o que vai acontecer? Vocês podem conversar com as coordenadoras de vocês, com o pessoal da Educação Especial, para vocês complementarem. Eu acredito que seja mais fácil. Por quê? Porque você vai ver que daquele pai que vocês fizeram antes, ele tem muita coisa importante. Sim, eu concordo que tem muita coisa importante. Mas, através dessa especificação desse modelo aqui, vai ficar mais fácil para vocês trabalharem. Porque você vai saber o que você vai fazer, como você vai fazer. Né? Mas, assim, minucioso, mas eu acredito que ele seja menos trabalhoso que aquele lá. O que você acha, ele? Esse PAE. Tá, mas são coisas ali, veja bem, aquele do PAE é trimestral, é isso, Dani? Trimestral. Inclusive ficou no final desse PEI, porque isso aí é uma coisa específica dos professores. Eu deixei no final, a gente já vai lá ver, eu deixei no final. É trimestral, né? É trimestral? É trimestre, né? Então, ali você pode... Não vai precisar fazer de novo, né, Dani? Eu acredito que não precisa fazer de novo. Você só pega esse novo e faz ali a parte que falta no outro. Uma das coisas que é muito importante que faltou no outro é o protocolo de conduta, que nós já vamos entrar lá. Tá? Eu vou dar para vocês 4 minutinhos para vocês olharem. Para quem ainda não teve tempo de olhar, olha o que você tem nas mãos. Eu acho que o que pega mais, assim, né, porque eu li, a gente, assim, no caso, eu já tinha feito PEI há quase 20 anos atrás. Eu acho que o que pega o pessoal, que quando eu peguei aquele primeiro, eu também não gostei. Por quê? Porque eu acho que a maioria de nós que estamos aqui, a gente está mais específico com autista, e aquele parece que tem muita informação que não cabe. Eu deixei um monte de coisas em branco, fui para a coordenadora, daí eu gostei muito desse aqui, porque esse ele vai mais, como a maioria é autista, claro, nós temos paralisia, mas esse aqui, quando eu peguei, eu achei assim, nossa, eu gostei, eu fui para a coordenadora, aquele primeiro, eu disse, gente, mas tem tanta coisa aqui que eu não vou preencher, no primeiro, que eu achei que seria mais para a sala de, né? Não. A sala... eu acho que ficou. Isso que é importante. Eu acredito que a maioria que está aqui, uns 80%,
Pois é uma coisa importante que você levantou agora, que a gente vai ver. Tá dando para ver? Obrigada, prof. Conseguiram dar uma olhadinha? Não ainda? Por que tu tá brava, criatura? Não quer ver? Puxa vida, você não sabe quanto tempo eu fiquei deitada lá, fazendo isso aí. Meu Deus! Pois é. O que te indigna, diga? Você não quer fazer, você já fez? Bom dia. Você tem 30... Não, mas você não vai precisar mexer no outro. Veja bem, por enquanto você deixa o teu outro, tá? Você só vai ver nesse daqui, eu adoro isso, adoro mexer, eu não ia gostar se ela falasse assim, nossa, adorei, tá perfeito, vou deixar bem assim, só vou fazer isso. Não, mas é isso, mas ó, veja bem, você vai segurar aquele que você fez, e é teu direito, e tudo bem segurar aquele. A diferença é que aquele lá, eu cheguei a ver alguns, na minha reunião com a Rosângela e com a Dani, a gente viu alguns completados com crianças com dificuldade de aprendizagem, com crianças com TDAH, que aquela primeira página lá não está completada, de todos que eu vi. Por quê? Porque são informações... Entendeu? É tanta informação que não precisa daquela informação. E é aquilo que eu digo, são pessoas que não estão em sala de aula para saber o que a gente precisa fazer. Então, nada melhor do que vocês para saberem o que precisa fazer. E você já fez? Tudo bem. Agora, eu só vou pedir para que você, que já fez, tá? Que você olhe na parte 1, você vai ter que, isso de coração, você vai ter que rever a parte 1, porque ali, quando se trata dos dados do conhecimento, da informação da criança, e quando se trata do protocolo de conduta, é indiscutível. Se você vier dizer para mim, ah, Maura, não precisa, aí eu vou ficar chateada. Porque não existe você dizer que não precisa, você adaptar, você ter o protocolo de conduta e os dados gerais da criança no teu PEI, não faz sentido você dizer que não precisa, porque daí ninguém vai saber com quem que você está trabalhando, nem você. E outra coisa, é um documento que precisa estar, a parte do protocolo de conduta, a parte dos objetivos, do programa de aplicação, é um documento sigiloso? Sim, mas é um documento que precisa estar em mãos. A gente fez para uma criança de Ampere, que a parte sigilosa fica na escola e a parte de aplicação eu tenho aqui, porque a gente fez os objetivos e eu estou aplicando com ele para ver se faz sentido, e todos fazem sentido. Então, isso aí é uma coisa que tem que ter, vai ser como se fosse um plano de aula, mas eu já vou chegar lá, tá? Então, vocês sabem o que é um PEI. Eu vou ler aqui, é um planejamento de ações específicas para um determinado estudante. Esse determinado estudante é aquele carinha que você sabe quem é, que você está trabalhando e que você tem as dificuldades que você tem. Ele não senta, ele não escreve, ele não conhece as letras, ele não conhece os números, né? Ele não consegue ler. Eu não estou falando só de pequenininhos e também não quero falar só de autismo. Mais uma vez, se eu começar a me centrar numa característica, vocês me chamem a atenção, porque aqui a gente vai ter que fazer esses objetivos para todas as crianças que têm direito ao PEI. Tá? O que a gente vai ter que fazer? Um planejamento de ações específicas. Quando a gente diz específicas, a gente diz, ele não sabe recontar, o que eu vou fazer para ele recontar? Ele gosta de ler e ele não sabe contar a história, o que eu vou fazer para ele entender essa história, a compreensão? Eu vou pedir para ele descrever os caracteres,
Não, os personagens, tá? Eu vou pedir para ele descrever os personagens, eu vou pedir para ele falar o plot da história, descrever o ambiente. Olha só, quanta coisa que eu já vou ensinar essa criança. Se eu especificar o que eu vou fazer com essa atividade. Na hora da leitura, cara, se ele é uma criança com autismo, ele não vai ficar sentado esperando a leitura. Ele vai querer pegar o livro, ele vai querer sair correndo. Aí o que você vai fazer? Você vai prender ele no meio das tuas pernas? Os típicos até que ficam, mas os atípicos não ficam. E aí vai virar um inferno, porque ele vai gritar, ele vai se jogar para trás, ele vai jogar para frente, ele vai te bater, ele vai te arranhar. Aí o que você pode fazer? Você vai levar ele, você vai pegar o livro, você vai ler com ele e seguindo o objetivo que você descreveu lá no PEI. Uma das coisas que ele gosta, livro, então vamos usar o livro para você ter ele com você. Então você tem que pensar nesses detalhes específicos que, conhecendo a tua criança, fica mais fácil para você descrever, porque você sabe o que ela precisa. Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Como fazer para chamar a atenção? Aí sabe o que acontece? Essa criança fica correndo na sala, você fica correndo atrás dela, ela fica gritando. Aí se você prender, ela começa a entrar num comportamento inadequado. Aí se você quiser que ela sente, ela não vai sentar. E aí vira uma coisa, um caos, que ela não aprende e você não ensina. Entendeu? Então, a partir do momento que você tem esse plano, você vai seguir o que você vai fazer na segunda. Você vai ocupar essa criança dentro e fora da sala, você vai usar o espaço, você vai dar dignidade para ela a partir do momento que você ensina o que ela não sabe. Que é uma coisa que a gente sempre diz nos treinamentos. Se ela não aprende do jeito que todo mundo ali, que a maioria da classe está aprendendo, a gente vai ter que ensinar do jeito que ela aprende. Me ensine do jeito que eu aprendo, não do jeito que você ensina. E lembrar que o adulto da história é a gente. E não é fácil. Não é fácil. Porque se até agora nós estamos em maio, essa criança ainda não sentou, essa criança ainda não registrou. O registro é uma coisa que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção e mais a fundo, porque o registro em crianças, principalmente crianças com autismo e TDAH, é uma coisa mais complicada. Principalmente crianças com autismo. Então, se essa criança ainda não sentou, ela ainda não tem as habilidades básicas, o erro está na gente, que ainda não conseguiu ensinar do jeito que ela aprende. Tá? Então, para essas crianças, porque os típicos, o que vem ali e senta e fica sentado, esse não incomoda. Um desses a gente queria ter uns 40 na sala. Só que daí tem um neuroatípico. E esse, ele tem o poder, ele tem uma capa de super bagunceiro, de super destruidor de ambiente. Quando ele coloca a capa dele, a gente sai de perto. Então, o PEI é justamente isso. É você pensar nessa criança, o que ela sabe fazer, beleza. O que ela não sabe, a partir de agora eu vou fazer. Tá? Sim, claro. Quando você falou que o erro está, entre aspas, na gente, nós precisamos também analisar essa frase. Me desculpe ser sincera. Mas, às vezes, a gente está lá na realidade escolar, com a criança sem o professor apoio oficial, vai hoje uma, vai hoje outra, vai amanhã outra, e a escola não está totalmente adequada, não tem todo esse sistema que dá esse suporte. Então, nós também, enquanto professores, não podemos nos sentir culpados por não estar vendo um resultado de alguma coisa que não depende só da gente. Me permita ser... Não, mas você faz todo sentido. Eu generalizo nesse sentido, porque quando a gente não consegue ensinar a criança, é o adulto responsável. Mas eu volto no que eu falei antes. O que acontece? Chegou há uns 10 anos atrás, inclusão. E jogaram para dentro das salas de aula crianças, né,
sem preparar os professores. Eu sempre digo de uma forma bem simples, jogaram no colo dos professores essa tal de inclusão sem preparar os professores. Hoje, a mesma coisa está acontecendo. Né? Eles estão colocando, o sistema está colocando crianças especiais com necessidades especiais dentro da sala de aula, sem pessoas preparadas, entendeu? Aí o que eu digo que sobra mais para o professor regente? Você tem que cuidar dos teus 24, 25, mais desse aluno especial e mais da professora apoio que não sabe o que fazer. Tu entende? Não pensem que eu não entendo vocês. Eu entendo e até fui professora por muitos anos, sei o que é a carga que a gente tem. Agora, eu generalizo no sentido assim, que enquanto educador, nesses casos, a gente teria que estar mais bem preparado para cuidar. O que uma vez aconteceu na escola que eu trabalhava lá nos Estados Unidos? O menino me desrespeitou e eu levei ele para a direção. A professora que era, digamos assim, a prof regente, né, da sala de apoio que eu trabalhava, ela me chamou e falou assim, nunca mais faça isso. Porque se você, enquanto educador especial, você não dá conta de espiar, então você pode sair daqui. Porque, na verdade, sou eu que tinha toda a preparação para cuidar daquela criança, para resolver aquela questão, para tirar um aprendizado daquela questão e para ensinar ele o que precisa ser feito. Tu percebe como, para ti, enquanto professora regente, é diferente. Quando começa a dar um problema, você vai resolver de uma outra forma, porque você tem outros 23 ali. E eu, realmente, aquilo me levou para a vida, porque eu falei, faz sentido, né? Se eu, que sou a professora que estou cuidando desse PIA, que sei do PEI dele, que sei das dificuldades, era um menino com TDAH, que sei o que está acontecendo com ele, não estou eu ensinando ele, então eu vou ter que voltar a entregar pizza, que enquanto eu estudava inglês, eu entregava pizza lá nos Estados Unidos, né? Depois que eu comecei a trabalhar. Então, é uma coisa que a gente tem que se ver bastante. E aproveitando esse gancho da prof... Como que é o teu nome? Valdenice, aproveitando esse teu gancho, é uma coisa que... como que eu gosto de falar, para mostrar minha empatia por vocês e pela situação, quem cuida ou como está a saúde de quem educa. Né? Como está a saúde de quem trabalha com essas crianças especiais? Porque, cara, dói. Quem era a prof. Apoio do Miguelito? Lá, ali, ó. Imagina quanta dor nas costas essa criatura sentiu pelos primeiros... Foi 2024, 23, 22? Ela era a prof. Apoio do menininho que está com a gente hoje, que depois de muito tempo, sexta-feira, ele me pediu o colo, porque ele não gosta de colo mais. Ele era um carrapatinho nela. Então, você imagina o menino que, por questões sensoriais, é uma criança que a gente atende, ele ficava grudado nela. E se você desgrudasse, para ele era o desespero. E ela grudava nele, ficava o dia inteiro grudada no Miguelito. E o Miguelito não é pequeno. Hoje ele está com 30 quilos, não dá para segurar. Então, eu me coloco no lugar, sim, de vocês. E imagino que o quão seja dolorido fisicamente, você ficar correndo atrás, você ficar se estressando ali, porque eu também trabalho com crianças, um por um também, mas num ambiente mais estruturado dentro da sala, eu sei que tem horas que dá vontade de pegar e sair correndo, que nem o Bob Esponja. E eu me dou o direito também de algumas vezes eu me sentir desse jeito. Só que eu tenho que dar resultado imediato. Então, eu dou uma respirada, lembro quem é o adulto da história e volto, porque você tem que cuidar de você também. E tudo bem você dizer para a criança, cara, agora eu não quero conversar com você. Claro, depende da função, né, da funcionalidade dessa criança. Você pode muito bem dizer para ele,
as questões sensoriais aqui. Eu já começo a esquentar, já começo a tirar e põe. Eu sou assim o tempo inteiro, gente, porque eu tenho o sensorial bem aguçado. Você dizer para a criança, quando você está chateada com ela, eu não quero falar com você agora. Agora a prof está chateada. Você me magoou. Tudo bem. Tudo bem você falar isso para o teu filho também. Tudo bem você falar isso para todo mundo. Entendeu? Você tem o direito, porque você precisa cuidar de você, porque você mexe com gente. E gente suga a gente, como a gente também suga os outros. Daqui a pouco vem um outro e diz para você, para, pelo amor de Deus. E a gente passa, né? A gente precisa do outro e a gente precisa cuidar da gente também. Tá? Então, eu respeito muito essa questão de vocês. Quando eu generalizo dessa forma, não pensem que eu estou jogando a culpa ou a responsabilidade. Tá? Eu estou querendo dizer para vocês que a gente não tem saída. A gente não sabe, a gente não pode sair correndo. E eu digo para vocês uma coisa bem legal. Tem solução. Tem solução. Tá? A ciência, principalmente a ciência comportamental, ela ajuda a gente a solucionar. Tanto que nós temos exemplos. Olha, nós temos o exemplo de um dentro do ABA, por exemplo, de um experimento que foi feito com 40 crianças, 39 crianças, e dentro desse experimento comportamental, eles tiveram dignidade de vida, crianças com autismo. Nós temos experiência com crianças que vão para as clínicas, aqui mesmo em Dois Vizinhos. Quem é do ICMEI sabe do projeto Aba Amor, lá, que está indo no ICMEI. Nós temos exemplos de crianças que mudaram a vida em função da intervenção comportamental. Então, eu digo para vocês, está com dificuldade? Dá um grito. Manda um oi para mim. Quem manda recado aqui? Quem já mandou recado aqui para mim? Ah lá, ó. A Lu. Ah lá ela, ó. Então, pode mandar recado para mim que, ó, Maura, eu estou com dificuldade nisso aqui. Vamos tentar fazer isso aqui. Porque eu não sei tudo, mas a ciência sabe. Eu posso pesquisar para te ajudar. Porque tem solução. Tem solução. E vocês têm capacidade de fazer. Tá? Já jogando um pouco mais a responsabilidade em cima dos ombros de vocês. Então, vamos lá. Agora, mais uma vez, eu entendo vocês. Porque, no entanto, tá? Favorecer o desenvolvimento desse público específico, inserido num contexto coletivo, tá? É, no mínimo, desafiador. No mínimo, desafiador. Mas vocês conseguem. Esses dias eu vi um meme assim, que alguém que já deu aula para o 6º ano, uma pessoa que já deu aula para o 6º ano consegue fazer qualquer coisa nessa vida. Eu digo mais. Eu dei aula para o 6º ano, muitos anos, né? E geografia ainda, porque quando é matemática, português, você tem um controle inibitório maior sobre a criança, né? Aí, quando você trabalha geografia e história, você tem que ser muito criativa. Mas, graças a Deus, o meu TDAH me ajuda a ser criativa. Porque eu também sou neurotípica, desculpa. Eu também sou neurotípica, eu tenho TDAH, vocês já viram, né? Que eu não sossego. Eu fui descobrir depois quando eu entrei no mestrado, eu já sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu rezava muito para me entender. Porque família religiosa é assim, né? E lá nos anos 80 não tinha nada dessas coisas, 80, 90. Só tinha julgamento e culpa, né? Sem sossego, briguenta, preguiçosa, que é o que a gente faz de deixar tudo para depois. Então, eu peguei o lado bom desse meu TDAH, que é a criatividade, que se vocês tiverem alunos com TDAH, vocês vão ver. E a espontaneidade, eu estou sempre disposta. A não ser que seja final de semana, porque final de semana eu só quero ficar em casa. Então, isso ajuda muito. Aí eu digo para vocês que 6º ano dá trabalho? Dá. A educação infantil, cara. Vocês vão para o céu sem nem tirar o sapato. E daí vem outro desafio do fundamental, séries iniciais.
onde eles já são doninho da verdade, né? Onde eles se enfrentam. Aí depois vem o Fundamental 2, ensino médio, que rezemos pelas profs, né? Nossa, hoje de manhã meu filho saindo, falei, filho, tem que pôr um casaco. Filho, que blusa é essa? É uma blusa nova, né? Aí eu queria que ele deixasse para ir na missa. Falei, essa blusa é nova, filho, você se importa de trocar? Como fungo, né? Enfim, deixa para as profs lá do... Então, vamos para o nosso desafio. Uma coisa bem interessante, que agora vamos falar bem sério, porque quando a gente trata de PEI, nós ainda não estamos nesse mesmo patamar. Vocês estão fazendo o PEI de vocês sem ter tido uma avaliação, né? Vocês estão fazendo o PEI de vocês sem ter tido uma reunião com os pais. Vocês estão fazendo o PEI de vocês sem ter relatório dos outros profissionais, dos outros especialistas que trabalham, quer dizer, nem todos, porque eu sei que algumas escolas entraram em contato com a gente para pedir relatório. Tá? Vocês estão fazendo o PEI sem ter a reunião do grupo do PEI com a família e a clínica. Tudo bem, um dia a gente vai chegar lá. Tá? Mas o PEI mesmo, ele tem que ser feito família, escola e clínica. E eu sonho que seja assim um dia. Tanto que a gente está oferecendo isso lá do Instituto justamente porque eu estou lá, né? É muito importante que o PEI não seja elaborado de forma isolada, já que o documento requer o compartilhamento de vários saberes, ou seja, de várias participações, que são os especialistas. Porque se você tem uma criança que tem uma questão sensorial, você precisa das dicas da TO para essa criança. Se você tem uma criança que tem questões, eu digo para o sensorial, deixa eu voltar um pouquinho. Por exemplo, ele tem seletividade alimentar. Tu sabe o que fazer? Não, eu também não saberia o que fazer, quer dizer, sei por livros que eu li. Mas quem que sabe de seletividade alimentar? A TO. Nós não temos na escola. Por exemplo, nas escolas lá que eu trabalhei, nas 2 escolas que eu trabalhei, a gente tem terapia ocupacional na escola, a gente tem fonoaudiologia na escola, a gente tem assistente social na escola, todo mundo ali. Aí a gente senta, faz o PEI, organiza o PEI, chama a família autoriza, a gente monta o PEI, a família vem e assina, daqui um mês a família volta, daqui 2 meses a família volta, e assim a gente vai montando esse PEI. Aqui nós não temos tudo isso, então a gente, mais uma vez, vai ter que fazer por nós, né, na carne viva. Mas o que é importante? Que o trabalho colaborativo que vai gerar essa inclusão. Um dos PEIs que a gente mandou para a Dani e para a Rosângela, tem lá, a TO escreveu, por exemplo, o menino tem seletividade alimentar. O que você pode fazer? Ofereça, traga as comidas que todo mundo está comendo e deixa ali. Vai fazendo um sistema de aproximação para ele ir se acostumando com aquele ali. Até quando? Até o dia que ele provar. Pode demorar? Nunca? Pode. Que de repente ele nunca vai gostar. Mas dificilmente eles não aceitarem. Porque eu vejo a TO lá na clínica fazendo umas coisas, e as mães montando esse final de semana, um piá que nunca comeu fruta, comeu melancia. Tem 2 anos que ela está testando, que ela está tentando, que ela está trabalhando. Então, assim, o legal de tudo isso, desses problemas que a gente tem quando trabalha com pessoas com transtornos, é que tem solução. Tem solução. Através da ciência comportamental, tem solução. E isso que é o bacana da história. Então, nós precisaríamos fazer essa tríplice junto aqui, entendeu? Mas a gente vai chegar lá. Tá? Ou seja, todos os especialistas, todos os terapeutas que já realizaram um trabalho com a criança, que possam dar uma ideia, que possam dar como é que diz? Quando a gente vai fazer um relatório, mandar um relatório para vocês, não precisa ser nada muito extenso, diz, só você descreva essa criança, o que você pode me ajudar,
dentro dessa questão, porque você vai saber, através desse PEI, você vai saber quem é que trabalha com a tua criança. Outra característica... Não, acho que a maioria, né? Não tem a clínica. Uhum. Desculpa. A minha pergunta é quando não tem a clínica, quando não tem o apoio do profissional. Porque aí nós temos o professor apoio lá na sala, eu hoje trabalho na sala de recurso, e nós, entre nós, conversamos. Mas a gente percebe que falta o lado clínico. Eu, outro dia, tomei a liberdade de falar com a Kátia, do Ministério Público, e ela disse que era interessante nós fazermos uma reunião com esses pais, da mesma forma que eles, entre aspas, exigem o professor apoio e o atendimento, nós, enquanto escola, poderíamos, entre aspas, exigir a questão de que eles levassem o filho para os atendimentos necessários. Mas aí a gente barra em várias coisas, né? Por isso perguntei. Interessantíssima a sua pergunta, porque nem todas as crianças estão sob o atendimento de clínica. Nós sabemos que o SUS não oferece, nós sabemos que a PAI está superlotada, nós sabemos que o SEMAEM está superlotado, as avaliações superlotados, né? E os como é que se diz, os laudos, parece que está vindo a rodo o laudo, né? Tudo nível 2, nível 2, nível 2, enfim. É uma situação complicada, porque aí entra um outro ponto. Você segura, me ajuda a não esquecer esse teu ponto, que eu quero trazer o primeiro ponto. Nós, quando se trata de PEI, legalmente a participação da família é indiscutível. A família precisa assinar esse PEI. A família precisa vir. Mas a gente sabe que muitos deles não vêm. A gente sabe que muitos deles negam qualquer transtorno. Nós temos um caso, né, que a família nega, o menino, a pessoa, o indivíduo é super sério, super grave, e a família nega. Nós temos a questão financeira, porque fazer um tratamento particular não é barato. Então, assim, é complicado. É complicada a situação hoje, porque você chama, eu tenho certeza que a gente chamar os pais para vir assinar, porque vai precisar da assinatura, até porque ele tem que tomar ciência de que ele vai ter que participar junto desse PEI, não vai ser fácil. Se ficar 10%, me corrija? 10% de pais... É importante, eu não digo nem para o pai ter, ou se vocês acharem importante o pai ter uma cópia, é direito dele. Mas é importante o pai conversar, o pai saber o que vai ser feito. Entendeu? Até é importante também, na primeira parte do PEI, onde a gente faz a entrevista com os pais e a avaliação, que é o sonho que a gente tem de um dia a gente chegar nesse processo, é do pai de ter uma entrevista com os pais. O certo seria. Só que daí eu não vou trazer esses sonhos, porque a gente sabe que não faz parte da nossa realidade hoje. E assim, quando eu digo a questão da família e da criança que fica no meio desse, a família vem, a família não vem, a família acompanha, a gente chama, a família não vem. Se a família nem vem, a única pessoa que essa criança tem fora de casa para ajudar é você. É romântico? É romântico, mas é real. Né? Porque se a família não vem para se preocupar, você chama, olha, pai, vem aqui que a gente precisa falar sobre o seu filho. Cara, e ele não vem, me desculpa, mas é complicado. Ó, se eu ligar e dizer, opa, hoje eu não posso ir, tá? Dá para a gente remarcar? Agora, se ele não vem, essa criança só tem você. Daí, né? Daí você vai, tem os termos aí, tem a psicóloga, tem assistente social, tem um monte de casos. Mas eu vou dizer para você, nós temos casos aqui que, se fosse em outro país, se fosse num país desenvolvido, já teriam filhos tirados dos pais.
Entendeu? O conselho tutelar, que a gente chama aqui no Brasil, funciona mesmo. Funciona mesmo. Se você chama uma vez, o pai não vem, na segunda, na terceira, ele vem com a polícia. Vem com a polícia. Então, assim, mas são casos diferentes. Tá? Então, o que consiste? Ali avaliação, autorização, participação, envolvimento e progresso da criança com deficiência, todos os serviços relacionados. Uma coisa importante aqui, quando você estiver elaborando o PEI, se a criança tiver uma funcionabilidade, você pode incluir ela também. O que você quer aprender? O que você gostaria de fazer? Você pode incluir a criança também. Se ela estiver lá no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, e ela estiver fazendo um PEI, e você estiver montando o PEI, você pode perguntar para ela, cara, o que você quer? E você pode pôr ali. A Ana Maria quer aprender a ler. Aí é claro que você vai dar uma limitada. Eu quero aprender a ler o livro do Harry Potter? Não. A Ana Maria quer aprender a ler o livro, não sei que livro juvenil que tem que vocês usam na escola. Eu não tenho muita experiência em Fundamental 1 e 2 aqui no Brasil. Eu tenho lá. E aqui, quando eu trabalhava como professora, era só os grandões. Então, que não sei que livro juvenil que tem, aí você vai especificar que livro que ela tem capacidade de ler, porque você não vai falar que ela vai poder ler um livro em inglês se a menina tem até dificuldade em compreensão de livro infantil, né? Você pode incluir ela também. Todos os serviços relacionados para os quais a criança se qualifica, que é o direito, pelas leis, você sabe, acomodações educacionais apropriadas necessárias para a criança tenha sucesso, que são os objetivos gerais e específicos, níveis atuais de desempenho educacional da criança e as metas e os objetivos mensuráveis. Não adianta eu querer dizer que essa criança vai escrever um parágrafo até o final do ano, se ela ainda não sabe nem escrever o nome dela, né? Então a gente tem que especificar. Uma das principais responsabilidades, a Rosângela já falou da educação especial, é a elaboração desse PEI, porque na nossa ideia, o PEI é o que vai nortear você para você trabalhar com essa criança. E eu digo para vocês agora, enquanto especialista, gente, é um plano de aula o PEI. Os objetivos ali, o programa de atuação é um plano de aula. Porque você vai saber tudo o que você vai fazer com ele, segunda, às 2, às 4, às 6, porque você sabe o que você precisa fazer. E assim você não vai deixar ele à toa, ele não vai se entediar, ele não vai ter stims, porque quando a criança... Ele não vai ter aquelas risadas histéricas, porque eu digo para vocês uma coisa, principalmente no autismo, até no TDAH também, quando a criança tem aqueles stims, ou estereotipias, ou quando ele tem aquelas risadas histéricas, é tédio, é falta do que fazer. Tá? Ou quando ele está à toa, aí ele tem que ficar sentado, ele olha lá fora, ele vai levantar, você diz, senta. Não, ele tem que sentar e se ocupar com alguma coisa, qualquer coisa, daí você levanta. Quem precisa do PEI? Crianças com TDAH, porque geralmente essas crianças com TDAH, elas têm características emocionais, comportamentais e muitos acadêmicos. Tá? Dificuldade de aprendizagem, memorização, memória. Então, isso vai fazer com que ela precise de uma adaptação, vai fazer com que ela precise de uma questão de adaptação de currículo. Crianças com autismo, crianças com desafios cognitivos, ou seja, com alguma condição, com DI, né? Distúrbios emocionais, crianças com ansiedade, sim, precisam de uma adaptação, porque a ansiedade é uma coisa muito séria. Muitas vezes a gente acha que é só dizer, calma, calma. Não. Nós temos um menino que a gente atende, que ele tem ansiedade sobre o tempo. Gente, vocês não têm noção do tanto de trabalho que deu para a gente conseguir, não está aqui a prof dele, para a gente conseguir trabalhar com ele e ele se acalmar em relação ao tempo de chuva.
E é uma coisa séria que não adianta você dizer se acalma, fica quieto, se tranquilize, porque não. E daí ele começa a ficar com aquela sensação dentro do corpinho dele, daí ele começa... E é difícil. Uma das soluções que eu dou para vocês é histórias sociais. Vocês já ouviram falar em histórias sociais? Depois eu passo um link para vocês, onde tem muitas histórias sociais. Ela tem muitas dicas de como trabalhar com essas crianças. Histórias sociais são histórias que você põe a criança na situação, para daí ela ir naturalizando isso e se inserindo nisso e aceitando. Hoje, ele fica o tempo inteiro assim. E olha para fora e faz atividade. E olha para fora, para o tempo, e faz atividade. Mas, você viu como tem solução? Isso que é o legal. Não é a Maura tem solução, é a ciência que trouxe a solução. Problemas de audição, problemas de aprendizagem, deficiências físicas, comprometimento da fala ou linguagem, que hoje esse comprometimento da fala ou linguagem está sendo muito confundido com autismo, e nós temos várias crianças, vários casos de crianças que chegam com um laudo na escola, e a prof me diz assim, mas Maura, a criança não tem comportamento estereotipado, a criança não tem flexibilidade, a criança não tem, né, ela só está com atraso na fala. Aí entra a mudança que aconteceu no DSM, do 4 para o 5, que inclui tudo no autismo, e a falta de conhecimento do que é um autismo e um atraso na linguagem. Aí eu digo para vocês um conselho. Estimulem a fala nessa criança, estimulem o quanto mais você puder, complica a vida dela. Se ela for pegar a colher, na hora do almoço, segura a colher, faz ela vir para você, faz ela buscar a comunicação, fica segurando a colher na frente dela, entendeu? Fica segurando o prato, dá só a colher, ela vai olhar para você e vai... Ah, você quer a colher? Fala para a prof, colher. Sabe, tudo que você tiver, todo momento que você tiver a oportunidade de complicar a vidinha para que ela busque comunicar com você, faça. Porque você vai ver quão bom que é o resultado que vai dar. Que horas são? 9h20. Então, daí conversando com a Secretaria Municipal de Educação, e daí depois a gente volta só para sapecar o peito. Então, assim, quando a Rosângela veio com essa proposta, e me trouxe aquele paê, eu comecei a mexer e fui fazendo aqui, fui tentando tirar daquele monte de perguntas, encaixar no onde, como e quando, e o quê. E aí, quando eu mostrei para eles, eles aceitaram e adotaram como o PEI padrão, que agora é PEI, não mais PAE. Tá? A gente vai segurar, até porque é o que está sendo trabalhado, é o que todo mundo usa, né? PEI. E vai ser padrão tanto para a educação infantil, que pode ser, só vai ser retirado alguma coisa, tá? E para as séries iniciais. Aí aqui é aquele recadinho que eu já passei antes. Se o aluno tem habilidades, principalmente os maiorzinhos, deixa ele... Ah, eu acho que aqui agora não vai abrir, porque eu estou sem internet, né? Mas eu tenho aqui, esse que eu mandei para vocês. Vixe. Mas eu acho que a gente faz uma paradinha, e aí depois a gente volta para trabalhar o PEI, pode ser? Não, Maura, continua falando, que está chato, bastante gostosamente chato. Oi? E daí nós vamos para a prática. Feito? Pode ser? Não pode ser? Então tá, vamos tomar um cafezinho, molhar as palavras.